pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um livro muito especial, na verdade um tema bem interessante, mas através de um livro especial, que é o Nada de Novo no Front. Essa edição aqui da Folio, bem simples hoje, mas é original, e a edição da Folio, White in the Western Front, sem o nome do autor e tal, porque antecipa a Rafus em muitos anos. É um livro sensacional. Eu achei, quando eu adquiri no estante virtual, por um preço ele tem essas serigrafias aqui, litografias, né? Quando adquiri por um preço de banana, eu achei que era a edição até de 2000, acho. Que tem introdução, uma edição mais nova, mais recente. Mas não, a edição de 66, mais rara ainda. Mas como vocês podem ver, os colegas que escutam não vão poder ver, né? O papel é maravilhoso, parece que ele foi impresso ontem, assim. É sensacional. E a serigrafia, as litografias, são incríveis. Essas litografias não tem na versão nova, que substituiu essas artes por fotografia, né? Eu achei, enfim, né? Eu vou falar depois, mais pra frente, da Folio. Vou ver se consigo mais algum livro deles, que é raro, é difícil e é caro, mas é uma editora sensacional. Incríveis essas fotografias, né? Aqui temos a antítese desse livro, mas vamos falar um pouco do que é. E primeiro, assim, da minha relação com esse livro, Nada de Novo no Front. Ele existe no Brasil, edições baratíssimas em sebo, né? Assim, é um livro que eu tinha uma edição, perdi essa edição, mas eu tinha uma edição traduzida para o português, original em alemão, do Erich Maria Remarque. Não tenho o nome do autor aqui, mas aparece aqui, né, com o nome do tradutor, bonitinho. E então, do Erich Maria Remarque, e é um livro sensacional. Ele é curto, ele tem em torno aí, nessa edição, de 180 páginas, 185 páginas, né? Mas ele é uma explosão, a intensidade dele é incrível, e ele, como diz o crítico e historiador Luiz Nazário, né, ele parece que ele não tem nada que se perca, né? Tudo nele faz sentido, tudo nele se conecta numa trama complexa, assim, embora bastante simples. Nada de Novo no Front é conhecido pelas adaptações, né? Ele teve 3 adaptações já para o cinema, uma ganhou o Oscar recentemente, e embora a melhor adaptação de todas seja a dos anos 30, né? Ali da aurora do cinema, surgiu uma adaptação porque foi um filme incrível, assim, tudo digamos assim, de tabus que eles superaram em relação à violência, em relação a uma ideia digamos assim, de abuso dos soldados, em relação a uma representação da guerra como algo não heróico. Tudo bem que é um filme americano, do Lewis Milestone, representando soldados alemães, mas mesmo assim, isso não é tão fácil, tanto que um filme em inglês representando soldados franceses, como Glória Feita de Sangue, assim, inglês americano, né? Ele gerou uma certa polêmica, né, na época e até hoje, pela representação da canalice dos militares, representação adequada e realista, que é bem isso mesmo. Como eu disse, é a antítese deste livro aqui, mas esses 2 livros, né, tanto Junga quanto o Remarque, eles meio que constroem a modernidade, e não só a narrativa de guerra, né, ou o testemunho de guerras medonhas, de massacres, de horrores, mas uma certa postura em relação à violência. Eu já vou entrar nisso. Nos 2 livros existe isso, só que o ponto de vista, a perspectiva é diferente, no Remarque e no Younger. Tanto que Younger vai ter uma certa simpatia, não exatamente pelo nazismo, mas por um fascismo difuso, a gente pode dizer assim, representado ali no nacional-bolchevismo, né, que é uma ideologia que existe até hoje. O próprio guru de Putin, né, esqueci o nome dele, ele sustenta um certo nacional-bolchevismo, né, uma ideia semelhante à do Niklish, que era um intelectual muito próximo ao Junga nos anos 20, final dos anos 20, nos anos 30, quando aí o hitlerismo aboliu tudo isso. Mas assim, para falar então desse livro,
e da importância que ele teve, eu preciso falar um pouco das guerras contemporâneas, dos horrores dessas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi a primeira guerra, digamos assim, moderna pela data, pelo tipo de armamento usado, tanque, avião, artilharia de longa distância, armas de repetição, armas semiautomáticas, algumas automáticas, já metralhadora. Pelo alcance da destruição, pelo número de mortos, tudo isso faz dela uma guerra mais moderna, né? Uma guerra da nossa época. Mas ela foi antecipada por 3 guerras que tiveram uma importância, digamos assim, histórica. Elas são citadas até hoje. Elas voltam à tona até hoje. Por exemplo, uma delas, que é a Guerra da Crimeia, volta à tona com a Guerra da Ucrânia atual, né? A Guerra de Secessão Americana, que sempre existe alguma discussão em torno, e a Guerra Franco-Prussiana, da debacle, que durou um ano só, uma espécie de guerra de 6 dias do exército prussiano, que esmagou, né, trucidou o exército francês em 1870. E essa guerra gerou uma série de consequências, inclusive o primeiro grande levante revolucionário socialista da história recente foi a Comuna de Paris. Né? Os prussianos quase cercaram Paris. Eles chegaram perto do Sena, né, e tal. Por que essas 3 guerras têm tanta importância? Claro, teve outras guerras, né? No Brasil, aqui, né, na nossa fronteira, a Guerra do Paraguai foi decisiva, foi o último grande conflito na América Latina, na América do Sul, e envolveu vários países, quase como uma pequena guerra local mundial, digamos assim, mas que envolveu vários países do continente, né, Brasil, Argentina, o Paraguai, e teve uma importância crucial para uma série de desenvolvimentos históricos no Brasil. Mas essas 3, elas são mais globais, digamos, e elas tiveram uma grande longevidade conceitual. Como eu disse, a Guerra da Crimeia até hoje digamos assim, citada, lembrada, né? Por conta principalmente dos seus narradores. Isso é muito interessante, né? A Guerra da Crimeia teve, além do Tolstói, né, que fez um diário dos horrores extremos dessa guerra, teve uma narrativa até fotográfica, as primeiras grandes, né, o Corredor da Morte, célebre, de canhões, né, de todos os lados, foi fotografado. Existe fotografia, foi a capa de um livro da Rafos, aliás. Um dos nossos primeiros livros. Primeira versão de uma narrativa do Damian Murphy. E ela foi cantada em verso por Tennyson. Um dos poemas mais célebres de Tennyson, um dos mais belos poemas de Tennyson também, que é a carga que gerou filme, inclusive, música do Iron Maiden, The Trooper, que é a carga da cavalaria ligeira, né? The Charge of Light Brigade, que foi, aliás, um absurdo, uma espécie de pré-Galípoli, de aquela questão que acontece, que é real, aliás, no Glória Feita de Sangue do Kubrick, né? É uma antecipação daquilo. Você mandar 600 soldados para a morte por nada, por absolutamente nada, não é? E isso é a guerra moderna. Então essas guerras marcam porque os narradores percebem um pouco o que ela é de verdade. Esses narradores incluem, no caso da Guerra de Secessão, o Ambrose Bierce, né? No caso da Guerra Franco-Prussiana, uma série de narradores, até o Zola, né, falando da debacle, que é essa desintegração das forças francesas, e posteriormente vários narradores da Comuna de Paris, como o Prosper Olivier de Sagaret, que fez a grande crônica da Comuna de Paris, que fala um pouco da Guerra Franco-Prussiana também, não é? Então essas narrativas de guerra, de certa forma, não que elas estavam diretamente relacionadas com esses 2 livros, mas elas começaram a construir um imaginário de uma guerra, de absurdos de guerra, não é? Que já vinha sendo, digamos assim, denunciada há muito tempo, mas ainda existia uma certa metafísica da guerra, né? Uma ideia ali vinculada a uma leitura errada do Heráclito, por exemplo, né? O pré-socrático, que dizia que a guerra é a mãe e o Deus de todas as coisas, essas coisas assim. Era uma leitura equivocada, porque estava falando de outra coisa, mas valia a pena para os militares fazerem essa propaganda. E o Nada de Novo de Front, diferente do
no Junger, que, digamos assim, ele se concentra mais na guerra em si e não é apreciação estética mórbida da guerra, o Nada de Novo no Front, ele faz uma crônica do cotidiano da guerra. Isso que é sensacional, porque nada nesse livro aqui é exagero, ou, digamos assim, ele consegue criar uma narrativa com equilíbrio que demonstra que a guerra tem muitas facetas, mas todas elas acabam, o caminho dessas facetas, digamos assim, a guerra tem muitos caminhos, mas todos eles acabam na cova, né? Nós, digamos assim, não existe nenhum caminho heróico, nenhum caminho para a glória, que era, por outro lado, o que ele ouvia enquanto aluno, enquanto estudante, porque é um pouco a história dele, do Remarque, né, do Arthur-Maria Remarque, quando ele foi, de fato, conscrito, né, e recruta designado ali para o fronte ocidental, que é o título do livro. Então, como que é a história desse livro? O Paul, né, que é o nosso protagonista, ele, como eu falei, ele já começa no front. Na verdade, os primeiros momentos do livro são momentos mais tranquilos. Ele já começa em média res, uma excelente escolha, né? Quer dizer, a ação já começa em desenvolvimento. Então, digamos assim, aquilo que fez ele ir para o front, digamos assim, história do Paul Bauman, né, uma coisa assim, enquanto soldado indo para o front, isso daí é construído aos poucos. Isso se preservou um pouco nos filmes, né? Em flashbacks, né, e tudo mais. Acho que o filme recente tem um pouco disso. Então ele não tem, digamos assim, não é uma história linear. É uma história que vai acontecendo e ao mesmo tempo existem lembranças, até porque ele não fica direto no front, como usual. Não é o soldado, a divisão, o exército dele cansa e ele é mandado de volta para casa por um tempo, depois ele volta para a guerra. Ou ele é ferido, né? Tem várias possibilidades aí. E aí ele, digamos assim, nessas idas e vindas na memória e do corpo, né, dele indo e vindo ali no front, o leitor vai conhecendo um pouco o que foi realmente a Primeira Guerra a partir dessa microperspectiva, mas é uma microperspectiva tão ampla que você tem uma experiência muito diversificada e muito complexa. É um pouco como acontece também nesse livro do Junger, também de intensidade tremenda, né? Ele é curto também, tem nem 300 páginas, mas aqui é mais concentrado nas batalhas em si, embora tenha momentos também de não. Momento que ele para numa casa destruída e começa a ler jornal francês, né? Quer dizer, a guerra ela tem não digo momentos de relaxamento, mas uns momentos de respiro. E isso acontece aqui também, né? O problema é quando volta a guerra, né? E aqui no Nada de Novo no Front é uma coisa muito interessante, os filmes tentam captar. O de 1930 consegue, o recente mais ou menos, até a série consegue um pouco, demonstrar a miséria desses soldados, né? Porque guerra é basicamente sujeira, lama, piolho, falta de sono, diarreia. Isso que é a guerra. A guerra não tem nada de nobre, não tem nada de interessante, nada de nada. Embora, como eu diga, né, e aqui ele retoma isso, inclusive ele encontra o oficial, né? Isso é um momento crucial nos filmes também, principalmente nos filmes dos anos 30, quando ele encontra o cabo Himmeltoss, né? Tem aqui a ilustração, inclusive. O Himmeltoss era o professor dele, que fez a cabeça dele, que ele tinha que defender a pátria, ele tinha que ir para a guerra para combater o inimigo da nação. Esse tipo de idiotice que, na época, fazia sentido e fazia com que esses jovens se mobilizassem para uma guerra absurda, né? A Primeira Guerra Mundial ela tem uma perspectiva que também é bem contemporânea, que é justamente a descoberta desse absurdo durante o front. Porque muitas vezes acontecia, até na carga ligeira, né, da cavalaria ligeira, que o próprio soldado não se dá tanto conta daquele absurdo. Precisa do poeta escrever sobre, mais informado, fora do front, não é?
Então, ali dentro do fronte, às vezes o soldado não tinha muito consciência do que estava acontecendo, era só pegar a arma, pegar o fuzil, atirar na pessoa igual a ele do outro lado ali e acabou, né? Na Primeira Guerra Mundial, os soldados começavam a ter consciência que eram trabalhadores lutando contra trabalhadores, pessoas normais lutando contra pessoas normais, pessoas que tinham família, tinham pai, tinham mãe, esposa, filhos, uma vida, né? Às vezes eram fazendo. Aqui ele vai insistir muito nisso. Os soldados eles têm uma vida, não é? Uns são estudantes que vão fazer faculdade, são mais, né, uma classe média mais burguesa. Outros são camponeses, não é? Tem um terceiro grupo de operários quase analfabetos, que tem alguns momentos muito bonitos aqui, né? Que o comandante da guarnição deles, né, o Chaden. Então, assim, essa perspectiva, essa percepção que existe até mesmo no próprio Junger, aliás, ele tem essa percepção, não existia nas guerras anteriores. Isso que faz também a Primeira Guerra tão, digamos assim, marcante. E essa percepção é tão forte que gerou momentos como o famoso Natal de 1917, se não me engano, em que as tropas se confraternizaram para jogar futebol. Não é? O lado alemão, o lado francês. Não é? Os oficiais ficaram putos, mas o que eles iam fazer? Os soldados iam atirar nos oficiais ali, ia ser a reunião correta, né? Quer dizer, não é a paz entre nós, guerra aos senhores, né? Então, este livro traz essa perspectiva, que era uma perspectiva interessante, que foi weiponizada, digamos assim, foi transformada em arma pela extrema-direita, um pouco pela esquerda até, mas mais pela extrema-direita, para criar um tipo de socialismo de caserna, porque, de certa forma, nesse universo, não existia diferença de classes. Então você tinha aqui o Paul, que era um soldado raso, o oficial, que era o sargento dele, era um operário analfabeto, mais velho. Tinha outros soldados da idade dele que também trabalhavam em oficina, trabalhavam arando a terra. Então era uma igualdade artificial, evidentemente, mas construída por essa noção moderna da despersonalização do soldado, que está num universo concentracionário ali, né? Como se fosse um convento, um hospital. Ele é um número, ele é aquele número que ele carrega nas plaquinhas. Já existia um pouco isso na roupa, né? Nas costuras da roupa. Isso aparece, aliás, na nova versão do Nada de Novo no Front. E isso é muito bem tocado aqui, porque existe uma solidariedade entre essas guarnições que eram feitas, às vezes, de um ou outro conhecido, e tem isso, uma parte da turma, né, da escola do Paul está aqui, né, no final do segundo grau, ali com 19 indo para a faculdade, 18, 19 anos, idade da conscrição, né, em qualquer lugar do mundo, e ele vai com os amigos. Então, alguns amigos estão, mas não são todos amigos, né? E as outras pessoas que estão ali têm quase a mesma idade que eles e trabalham, às vezes desde pequeno, desde criança, trabalhando, não tiveram como ir para a escola. Então esse contato com outro mundo, do ponto de vista da classe social, isso revolucionou a mente de muitos deles. Na Rússia, revolucionou o país inteiro, porque foi isso que criou uma solidariedade entre o exército czarista e os bolcheviques, que não existiria revolução, para se tornar o Exército Vermelho, né? E é muito bem representado nesse livro, porque é aí que tá, como eu disse, esse livro não é só de atrocidades. Tem vários momentos suaves que eu digo de camaradagem entre essas pessoas. O problema é que essas pessoas vão morrer, e elas vão morrendo ao longo do livro, porque esse é o destino delas, esse é o destino da guerra. Eles não estão num seminário, eles não estão numa atividade coletiva que faça as classes sociais se integrarem, não é? Que aproxime as pessoas, uma atividade solidária. Não, eles estão matando inimigos iguais a eles, estão matando eles. Então essa lógica é terrível. E o livro vai desenvolvendo isso exatamente com a perda gradual de cada um desses soldados, né? Que esse é o veterano da guerra. O veterano da guerra tem o azar de sobreviver aos amigos todos deles que morrem. Tem muitos momentos incríveis, né? Como eu falei, esses encontros desses soldados, né? Essa fraternidade, ela tinha até um aspecto meio homossexual, inclusive, em alguns momentos.
Mas enfim, era algo, como eu disse, que acabou capitalizado em termos políticos pelos nazistas e fascistas. Esse livro tem muitos momentos sensacionais, assim, muito, como eu disse, muito intensos, muito emocionantes, né? Um dos momentos que eu sempre me lembro tem até a gravura aqui, você vê, percebe-se que é um momento marcante, que é na página 47, né, 45 na verdade, até 48 aqui no livro, que é esse momento aqui dessa gravura, litografia, né? Que é um momento em que a artilharia inglesa, eles estão lutando no fronte inglês, a artilharia inglesa atinge os cavalos auxiliares do fronte, né, que você na Primeira Guerra usava para quase tudo, né? Ainda se usava bastante na Segunda, mas já tinha mais transportes mesmo, né? Era mais rápido, tinha que ser. Na Primeira Guerra se usava muito cavalo, para tudo quase, inclusive para os próprios deslocamentos dos próprios soldados. Passou meu gato. E o que acontece? Esses cavalos, quando eles eram atingidos, eles sofriam terrivelmente porque eles eram atingidos pela artilharia, né? E são animais muito maiores, muito mais fortes que o ser humano, então eles duram muito mais aos ferimentos, né? Eles são muito mais resistentes aos ferimentos, mas não à dor. Então, a descrição é sensacional. É algo... Eu mesmo não consigo descrever. Eu me lembro que eu li isso quando eu era adolescente, foi quando eu tive contato com esse livro. E a primeira parte do livro, que é essa fraternidade deles recebendo uma ração, né, que é digamos assim, a alimentação do soldado, destinada ao soldado, eles chamam de ração. A ração do dia um pouco maior. Era um momento plácido, assim, né? Mas você já via ali aparecendo a questão do bombardeio, sem piedade, né? Sem pausa, né? Esse tipo de bombardeio foi muito usado lá na Guerra Franco-Prussiana e aqui expande-se bastante. Uma arma terrível, né? Porque acaba com o exército, acaba de todos os sentidos, acaba fisicamente, psicologicamente. E aí, quando atinge esses cavalos que estavam auxiliando o transporte, né? É um momento que os próprios soldados não suportam, assim, eles mesmo falam que ele já está um tempo no front quando o livro começa, alguns meses, algumas semanas, né? Então ele já viu coisas horríveis, assim, mas isso marca muito ele e marca o leitor. É logo no início do livro e ele mesmo fala, são só cavalos, né? Quer dizer, meio que preparando o leitor para aquilo que vai vindo ao longo do livro. Então, um livro, como o crítico, né, Luiz Nazário definiu bem, um livro que não tem nada solto, nada perdido, né? Um livro absolutamente genial. Então, fica aqui a nossa recomendação. Uma narrativa, não exatamente de guerra, mas que reflete uma guerra terrível também da sua época. É a que a gente está, digamos assim, está no nosso Catarse atualmente, que é a Galerias Fúnebres. Então, quem quiser apoiar, por favor, conheça a campanha, links aqui na descrição. E é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.